Olá, tudo bem? Eu sou Socialmente Invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já assistiu o Castlevania da Netflix? Porque é sobre ele que a gente vai falar hoje. Um adendo do Eu do Futuro aqui na edição do vídeo que eu acho importante de trazer. Cara, eu quero deixar claro uma coisa, antes mesmo de eu começar os argumentos e tal, sobre esse vídeo e sobre o que eu vou falar. O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando, é a minha opinião, a minha visão do produto que foi apresentado, que é a série de Castlevania, tá bom? Deixar isso claro. Não tem problema você gostar, não tem problema essa ser para você a melhor série de todas. Eu tô trazendo pontos dos quais eu não gostei e eu achei que foram feitos de maneira ruim, tá bom? Tudo bem? Tendo deixado isso claro, a gente retorna ao vídeo normal, tá bom? Bom, vamos lá. Castlevania da Netflix. Uma série que veio para ser a adaptação dos jogos de Castlevania, que são jogos que têm uma história que dá para trabalhar muito bem, dá para fazer um negócio legal, adaptando na história que mesmo sendo simples, se você pega e utiliza as coisas que tem no jogo, você pode realmente fazer um negócio muito bom. Agora, isso foi feito? E nessa primeira, segunda, terceira e quarta temporada que teve, não foi feito. E é isso que eu quero fazer e trazer um pouquinho hoje do porquê eu não gosto da série de Castlevania, da adaptação de Castlevania, tá bom? Ponto 1 que eu queria colocar, que é eles, cara, pegaram tipo 1% do que tem realmente no jogo. Não tô falando de design de inimigo, de coisa do tipo. Tô falando de coisas relevantes dentro da história. A base ali da história que tem no jogo não tá na série. Isso desde, por exemplo, o protagonista, que é e deveria ser o Belmont, que no caso seria o Trevor. O Trevor tá na série como um Belmont, que a única característica que tem realmente é semelhante aos jogos é que ele usa um chicote, que ele se chama Belmont, e que ele luta contra criaturas das trevas. Só. O fato dos Belmonts serem uma família extremamente preparada, versada, tanto nas lutas com chicote e outras armas também, são versados em várias técnicas e habilidades usando dos poderes da luz, da qual eles têm, além de, visto que eles usam também vários outros equipamentos banhados com o poder da luz e tudo mais, que são os sub-itens dos jogos, né? Eles usam vários equipamentos, desde faquinhas até água benta, das quais, se eu não me engano, os Belmonts podem fazer a água benta, a própria água benta, mas bem, deles poderem criar água benta seria só algo que faria sentido em relação ao jogo, né? Porque no jogo é um subitem que você encontra, que se simplesmente eles pudessem, não faria tanto sentido encontrar água benta no meio de um castelo do Drácula, mas se eles encontrassem só água e criassem, faria sentido, mas aí é especulação, porque se eu não me engano, eu já ouvi falar que eles conseguem fazer, mas eu não tenho certeza disso, então não vou afirmar. Mas então, só nesse ponto, cara, o Trevor era para ser muito mais forte dentro das coisas que os Belmonts têm e podem fazer. Ele também deveria, assim, no meu bom ver, ser a pessoa que derrota o Drácula, porque tem uma coisa que acontece. Em Castlevania, os únicos que podem realmente derrotar e matar o Drácula são os Belmonts. Por quê? Porque eles são as únicas pessoas que conseguem usar o chicote Vampire Killer, além do fato de serem pessoas que treinam a sua vida inteira com o objetivo de lutar contra as criaturas da noite e derrotar o Drácula, sendo que é uma família inteira com esse objetivo, aonde eles são vistos e reconhecidos até pela igreja por isso, pelo que fazem como a maior potência para contrapor o Drácula, que é um problema recorrente
no mundo, sendo a família Belmont extremamente importante e extremamente poderosa. Aí a gente vem pra série onde o Trevor tem ali 2 chicotes que ele usa, nenhum deles é o Vampire Killer, o que só o Vampire Killer não aparecer já foi uma sacanagem. E é isso, o Trevor se resume a chicote. Não tem nenhuma habilidade com as coisas que deveria ter. O máximo que faz é lutar com uma espadinha. E isso é ridículo, sendo bem sincero. Então, esse ponto do próprio Trevor tem ali deveria ser muito mais do que é na série. É ridículo. Agora, outro ponto. As histórias, as narrativas que eles contam ficam fracas. Como assim? Cara, existem histórias no decorrer da obra que tem problemas por não saber trabalhar elas. Entre elas, trazendo também um pouquinho desse de não seguir o personagem, ou não nem tentar seguir, Hector e Isaac. Hector é a maior vergonha da série e é uma das coisas que mais me dão raiva na mesma, visto que o Hector é o meu personagem favorito da série de Castlevania. E quando eu falo da série, não é o seriado da Netflix, tá bom? É a série de jogos. O Hector é meu personagem favorito, então eu tenho uma certa capacidade de saber que eles fizeram a maior cagada e incoerência com ele. E eu não vou entrar aqui, senão eu sei que eu vou ficar falando 40 minutos sobre o como eles estragaram completamente esse Hector da série. A possibilidade de fazer um Hector muito melhor e condizente com a série seria inúmera, mas eu ficaria 40 minutos falando só disso. Então eu vou passar isso para não ficar tanto tempo, o vídeo não ficar extremamente longo. Mas a história do Hector mesmo, ele sendo em si como personagem um lixo, é fraca. Você não sente que o personagem aprende, você não sente que o personagem melhora, você sente que simplesmente em parte X ele tem que ser idiota e em parte Y ele tem que ser inteligente. E aí, com isso, a história e narrativa desse personagem fica ruim, muito ruim. E eu não vou nem falar do fato de que a diplomata, a grande diplomata das Irmãs Vampiras, aquela que é feita para ter discussões, ganhar em discussões, convencer pessoas, no final usou de magia, uma magia que surgiu do nada, né? Porque nunca foi falado que elas tinham algum ferreiro mágico, mas tudo bem. Usou de magia para convencer uma pessoa a ajudar elas, com uma magia de controle. Que diplomata, né? Pô, é potente essa diplomacia aí que elas usam. Agora, o Isaac. O Isaac, ele é alguém que tem aquela ideia de ser um andarilho que ele ia seguindo e aprendendo e tal. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma coisa interessante. Que diz que um dos momentos de meio que ele fica mais lúcido sobre o que ele quer e os objetivos dele é talvez em uma das situações mais ridículas que tem. Que é ele tá querendo entrar em uma cidade com um exército de criaturas da noite que estavam constantemente atacando a cidade, matando as pessoas da cidade, e o Hector queria entrar. Ele chegou e falou: não, mas eu só quero passar pela cidade, não vou fazer nada com vocês. E os guardas, olhando para uma pessoa que tá carregando, que tá junto com um monte de criatura na noite, obviamente não ia deixar passar. E aí ele vira e fala: não, que aí são vocês os culpados, que vocês não deixam, eu tô aqui super de boa junto com um monte de criatura que matou um monte de gente da sua cidade, tá atacando vocês direto, vocês não querem deixar eu passar, mesmo eu falando, mesmo eu sendo uma pessoa completamente estranha pra vocês, que vocês não viram e não tem motivo nenhum pra confiar, eu tô falando que eu tô querendo passar depois, vocês não querem deixar, vocês são maus. Sabe, dá pra dar um trabalho maior, sabe, pra pelo menos tentar fazer o Hector ter isso, ele usar das habilidades que tem pra modificar a aparência dos bichos que estão com ele, e aí a cidade não querer deixar entrar porque são pessoas estranhas, e aí ele pode ter um sentido a mais para esse tipo de revolta que ele teve nesse momento, do que essa revolta fraca que existe. Então isso é ruim. Outro ponto que eu quero trazer é um Drácula bom usado de maneira merda. Como assim um Drácula bom usado de maneira merda? O Drácula da série não é nem de perto parecido com o do jogo, porque o do jogo é uma criatura da destruição, é meio que um próprio representante da escuridão no mundo, e aí ele vive para destruir e tudo mais. O da série não. O da série não é a encarnação da escuridão, é o próprio representante da mesma e tal.
Tanto que não tem nem a morte junto com ele, né? Coisa que seria muito importante. E eu não consigo não puxar um pouquinho do Hector. Só para ter uma ideia do Hector nos jogos, o Hector é um dos braços do Drácula junto com a morte, onde os dois estão em mesmo nível de poder, tá bom? Só trazer esse ponto, porque eu não consigo não falar do Hector em coisa que ele realmente tem um ponto a ver. Mas continuando. O Drácula não tem a morte, o Drácula tem uma personalidade muito mais trágica, né? É a pegada, ele quer destruir, mas ele também tá triste e também quer morrer e tudo mais. É complicado, é uma pegada de personalidade que eu acho até interessante de trazer, mas que ao mesmo tempo acho meio complicado. E assim, eles não fizeram de uma maneira legal. Por quê? Porque o Drácula chega ali, as pessoas desrespeitam ele, desrespeitam a esposa dele, que é a pessoa por quem ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo, e não acontece nada. Cara, sendo bem sincero, no Drácula, qualquer um que desrespeite ele, ou a esposa dele ali, cara, viraria pó, tá ligado? E não, eles fizeram simplesmente, eles são um cara melancólico que não faz nada. Chega no final, tem a luta contra os principais, mas no final nem luta com toda a força. E no fim, derrotado pelo Alucard, se deixando morrer. Então, o Drácula foi usado de maneira meio bem ruim, visto que ele também nem tentaram basear ele no do jogo. Então foi um negócio complicado. Agora, um ponto que realmente é complicado na série, e junto com outra coisa, fica ainda pior, que é o uso da igreja na série. Como assim? A igreja tem um papel importante em Castlevania, e na série também deveria ter. Eles, nos jogos, teoricamente, dentro dos jogos, a igreja é uma instituição que fez mal e bem no decorrer dos jogos, sendo por conta da época, a pessoa que fez muito mal, que trouxe a raiva gigante do Drácula de volta por conta de terem executado a esposa dele, e também faz o ponto bom porque eles têm certo envolvimento com a família Belmont, reconhecem os mesmos e é uma grande instituição, a maior instituição dentro do universo, que também lida com as criaturas das trevas por poder ter o poder da luz. Agora vamos lá para a série. Por que a igreja é complicado? A igreja não é necessariamente legal na época que eles passam, tá? Que eles passam na época da Inquisição e tudo mais, onde aconteceu muita coisa. Mas, literalmente na série, todos que têm algum envolvimento com a igreja e tudo mais são ruins, maus. E literalmente a igreja parece não se preocupar com nada que está acontecendo com as pessoas. Tá deixando todo mundo ser executado pelas criaturas da noite sem mover um dedo para nada. Agora assim, se me explica como em um mundo onde existem as criaturas da noite como uma normalidade, é a maior instituição que as pessoas acreditam, porque teoricamente ela teria o poder da luz para lidar com as criaturas da noite, como essa instituição não tem poder algum para resistir, e principalmente como quando no pior ataque das criaturas da noite, onde literalmente vieram por alguém que diz que quer destruir o mundo, praticamente destruir todos os humanos, como essa instituição não tem poder algum para fazer nada na série. Porque assim, uma coisa é você chegar, ter a destruição ali das igrejas e tudo mais na série, porque eles estão atacando e tal, e a igreja não consegue revidar simplesmente por não conseguir. E outra coisa é, por exemplo, você ter na série soldados que se utilizam de habilidades da luz, porque eles são soldados enviados pela igreja, e aí esses soldados não conseguem sobrepor a grande infestação de criaturas da noite. Ou você pega que a igreja meio que chamou o pessoal como os magos ou coisa do tipo para tentar enfrentar, ou tem seu próprio exército, as próprias pessoas que tem separado para enfrentar esse tipo de ameaça, e aí mostra que as pessoas estão falhando, esses exércitos estão falhando, que eles estão sendo cada vez mais suprimidos pela grande quantidade de exército e grande poder dessas criaturas que o Drácula trouxe. Isso faria mais sentido, mas não é o que acontece. O que acontece é simplesmente que dentro da série ela é uma instituição que não faz nada e só tem personagens ruins, maus, que fazem algo ruim. Assim, eu não preciso nem dizer que é incoerente.
Mesmo que você vá falar, mas aquela era a época da Inquisição e coisa X e tal. Sim. Só que, literalmente, todas as pessoas são ruins. Não importa, tá? Tá envolvido com isso, com a igreja e tudo mais, na série é ruim. Cara, não dá pra você trazer isso. Principalmente sendo ela a instituição que tem o poder da luz ou tudo mais. Não aparece uma pessoa que tem habilidades referente à luz, referente à própria fé, pra lutar, pra aparecer, pra conseguir fazer alguma coisa. Tudo bem, você quer fazer com que as principais faces da igreja sejam uma coisa ruim? Sim, tudo bem, mas não significa que não exista alguém que consegue fazer alguma coisa com as habilidades da luz. Alguém que, dada a grande ameaça, recebeu uma revelação para conseguir ter poderes para ajudar. Eu não estou falando para ajudar para vir como um principal que vai lutar contra o Drácula de frente. Não, mas, por exemplo, o Trevor e a Sypha passaram por uma vila. Podiam ter feito com que alguém ali dentro daquela vila tivesse sim habilidades, que foi o que usou, para conseguir proteger a vila dos ataques que vinham, que não eram ataques muito volumosos, mas vinham. Alguma criatura ou outra. E essa pessoa, por ter recebido uma revelação, consegue proteger a vila. E as pessoas que ama por conta disso. Dava para você colocar esse ponto, mas não colocam. A série de Castlevania, ela quer colocar uma única coisa quando se trata da igreja. Ela é ruim, nela só tem gente ruim, e ela só vai fazer coisa ruim. O que é, cara, incoerente em muitas situações. Agora, você fala, mas esse é um ponto meio secundário, por que você tá trazendo ele como um ponto tão importante e tal? Primeiro, porque eles deram importância na série, uma certa importância. Segundo, porque eles fizeram verdadeiramente uma coisa que dá para considerar desrespeitosa. Por quê? Porque no início tem um padre que ele tenta criar água benta e tal, mas não consegue porque ele não é capaz. E aí pegam, matam ele. E mais pra frente, esse mesmo personagem aparece como um zumbi. E como um zumbi, uma criatura da noite, uma criatura infernal, ele criou água benta. Isso é ridículo. Em muitos pontos pode ser desrespeitoso para quem é religioso, tá assistindo a série. Isso é complicado. Pô, fazer um negócio desse é sacanagem, tá ligado? E ainda mais que era tipo um ponto muito importante de um plano que a pessoa tava se vangloriando do plano e tal. Cara, é ridículo, tá? Agora, por que isso aconteceu? Eu explico. Isso tudo aconteceu por um único fator. Esse fator se chama Warren Ellis, que foi o roteirista, né? O autor da série da Netflix. E o que acontece com Warren Ellis? Bom, além do fato dele ter feito muitos fãs simplesmente ficarem com raiva porque ele só queria sacanear esses fãs, porque eles queriam certas coisas, como por exemplo, estavam esperando um personagem que é importante na história do jogo, que é o Grant da Nast, ele aparecer. O cara sacaneou os fãs, falou um monte, fez, cara, tudo que podia, gastou tempo, gastou habilidade de animação, gastou um monte de coisa só pra sacanear essas pessoas. Pegou, falou que não era um fã ali da série, que não jogou todos os jogos, e ele tava fazendo uma das séries, uma série bem importante das séries de jogos, não se deu ao trabalho de ir pegar várias coisas dos jogos, né? Que coisa, que primor de trabalho, né? Que ele fez, entre outro ponto, que é importante porque ele trouxe na série. Warren Ellis não acredita, ele não tem religião, por assim dizer. Já fez várias declarações sobre. Qual que é o acaso? Ele traz a sua visão pessoal de mundo para a série. Isso é ruim, sendo que é uma adaptação que ele, como autor da série, como alguém que está fazendo uma adaptação de uma obra para um outro, um modo totalmente diferente, ele, por si só, trazer a sua visão, forçar a sua visão de mundo dentro de uma série, dentro de alguma adaptação, é uma coisa que eu acho nojento. Eu, sendo alguém que eu amo escrever, já escrevi alguns livros e coisas do tipo, eu entendo você querer, quando você escreve um livro, você trazer parte, algumas pessoas acabarem trazendo parte da própria crença para o livro que está escrevendo. Isso assim, dá para entender,
visto que a pessoa está escrevendo um livro e está tendo o que acredita ali no livro. Eu não sou um fã de fazer isso, eu gosto de idealizar universos e ser fiel ao universo que eu idealizei. Pode ou não ser condizente com o que eu acredito ou não. Eu não enfio no livro as coisas que eu acho que acredito ou não em muitos aspectos. Eu só crio um universo e tento seguir ele, esse que eu criei, podendo nesse universo religião ser algo importante ou não, e ter vários tipos de narrativa e coisa do tipo. Mas o Warren Ellis se deu ali ao luxo de, em uma adaptação que ele estava fazendo, uma adaptação de uma coisa que não é de direito dele, que ele foi chamado para fazer, para adaptar, e ele trouxe a sua visão de mundo. Isso eu acho errado. Trouxe sua visão de mundo, trouxe coisas que ele queria fazer, porque ele colocou, por exemplo, o Hector, que o Hector ele ia ser desse jeito mesmo, ele ia sofrer mesmo, e ele não queria nem saber que ele ia fazer ele desse jeito. O Warren Ellis estava com essas coisas, é muito fácil dizer, ele estava fazendo o que ele queria, não o que ele tinha que fazer. Quando você faz uma adaptação, quando você adapta algo para outras pessoas, você tem que fazer uma coisa de forma inteligente, não uma coisa da forma que você quer necessariamente. Você vai pegar, você vai pensar em uma forma de adaptar, usando as coisas que você tem disponível dentro do universo e tentando trazer algo, um resultado que seja bom, que funcione e que seja agradável para quem gostava daquele conteúdo da outra forma, para essa nova forma que você está trazendo. Porém, eles não fez isso. Tudo que dá a entender, ele pegou a série, fez do jeito que ele queria, que ele achou legal e entregou. Ele não fez pensando, raciocinando, pô, como é que eu vou fazer uma série legal para os fãs? E sim, como fazer uma série legal para mim. Porque por essas declarações que ele fez e tudo mais, é isso que eu não entendo, é isso que dá a entender. Mas pelo menos agora ele não vai mais estar nessa área da série, né? Não vai estar mais fazendo, visto que aconteceu uma série de coisas referentes a ele, né? De coisas que foram descobertas e tudo mais. Então ele não vai estar mais como autor. Eu não vi essa outra temporada que está saindo. E eu não sei se eu vou realmente assistir essa nova que está saindo. E é isso. Outro ponto importante que eu não gosto dessa série é Cara, é um ponto muito simples, mas que literalmente não tem tanta necessidade. Cara, eu vou contar um segredo para vocês sobre roteiro, tá bom? Não é porque todos os seus personagens são extremamente boca suja que faz da sua obra ser adulta, tá bom? Não é isso que faz a sua obra ser adulta. Todos os personagens serem boca suja e falam um monte de palavrão toda hora. Isso, em muitos aspectos, pode fazer a sua obra ser idiota, tá bom? E não adulta. E é isso que eu acredito que a série de Castlevania acha que é ser uma série adulta. Mas não vou adentrar, o vídeo já está extremamente longo e eu não quero que ele fique ainda mais longo. Bom, foi isso que eu quis trazer para vocês. Espero que tenha dado para entender os pontos que eu trouxe, que eu tenha conseguido explicar bem. Espero que vocês tenham gostado. Eu podia falar um monte de coisa ainda mais aqui, poder aprofundar mais, só que o vídeo vai ficar gigantesco. Se vocês quiserem achar interessante, eu vejo se eu consigo fazer uma coisa assim. Porque esse vídeo até possivelmente vai ser menos editado do que eu costumo fazer e tudo mais. Eu tenho que ver como é que eu vou conseguir lançar esse vídeo a tempo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal. Se gostou muito, deixa um comentário aqui se você concorda com o que eu falei, se você discorda completamente com o que eu disse, se você gosta da série ou não, como é que é. Se você não gostou, que eu vou ficar muito feliz em ler e se eu puder acrescentar alguma coisa, em responder vocês também. Se você puder recomendar esse canal, esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu me despeço, até uma próxima oportunidade.